Alô, amigos e amigas, esse é o programa Agenda Econômica, que hoje vai examinar as inovações tecnológicas na indústria. A prioridade que os países conferem às áreas de ciência, tecnologia e inovação tem se tornado indicador central para medir suas possibilidades de desenvolvimento e de superação ou não das suas dívidas históricas com seus respectivos povos. Apesar de uma presença crescente no cenário econômico internacional, o Brasil ainda investe pouco em ciência e tecnologia, registrando desempenho insatisfatório no ranking de inovação e competitividade. Aliás, em alguns deles, registra até uma tendência de queda. Para examinar os desafios brasileiros para a realização de uma plena revolução técnico-científica e as políticas necessárias para superar gargalos que ainda mantêm o Brasil distante, seja de países desenvolvidos ou mesmo em desenvolvimento, como a China, o Agenda Econômica convidou o diretor de inovação da FINEP, financiadora de estudos e projetos, Dr. João Alberto Denegre, empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Junto comigo, no programa, o jornalista Davi Emerick. Dr. João Alberto, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado pelo convite. Para a FINEP é sempre um prazer estar participando desse tipo de debate. Aliás, o senhor poderia começar explicando aos nossos telespectadores o que é essa empresa pública, a FINEP. A FINEP nasceu há 45 anos atrás. Ela é uma empresa que financia projetos de desenvolvimento tecnológico que vai desde a pesquisa básica até o lote pioneiro. Ou seja, nós financiamos tanto empresas quanto universidades e a relação justamente entre empresas e universidades. A meta da FINEP sempre é impulsionar atividades que envolvam um elevado risco tecnológico, projetos de longo prazo de maturação. A empresa hoje ela tem tanto em crédito quanto em ações vinculadas a recursos não reembolsáveis para universidades. A gente também investe em empresa, tem participações em empresa e hoje temos uma carteira em torno de 15 a 20 bilhões investido em ciência, tecnologia e inovação no setor produtivo brasileiro. Vou começar aqui lhe dando uns quadros, apresentando, para que o senhor comente, que é o seguinte. Segundo o ranking mundial sobre inovação tecnológica, na sua última versão, lançada este ano, o Brasil ocupa o 46º lugar no mundo, posição atrás de Hong Kong, Estados Unidos, Suíça, Singapura e Suécia, e também da China, Chile, Índia, México, Peru, Malásia e Irlanda. Pior que isso, o Brasil vem perdendo posições nesse indicador de inovação tecnológica desde 2010, quando apareceu em 38º lugar no mundo. Em 2011, caiu para 44º lugar e agora perdeu mais 2 posições nesse ranking. Como o senhor encara essa posição brasileira? O Brasil ele tem procurado se posicionar no mundo de uma forma diferente do que veio historicamente. Nós não podemos esquecer que ciência, tecnologia e inovação é uma política de longo prazo. Como uma política de longo prazo, os efeitos de políticas que a gente começa a fazer hoje, elas têm, na verdade, impactos do ponto de vista de um país em 5, 10, 15 anos. Recentemente, por exemplo, a China, que é um desses países que você citou, fez um estudo sobre quais seriam as 100 tecnologias críticas que a China deveria dominar para os próximos 25 anos. Então, todos os países têm uma política de longo prazo nessa direção. Nós somos um país com uma especialização produtiva e tecnológica intermediária em relação ao mundo. Nós, por um lado, evidente, nós não estamos na fronteira tecnológica do que é o mundo, mas também nós estamos muito à frente do que são os países latino-americanos, inclusive com relação ao Chile, por exemplo, que você citou. Nós somos uma economia complexa, são quase 200 milhões de habitantes. Temos uma indústria, uma base produtiva razoavelmente articulada, tem um núcleo tecnológico que tem capacidade de ser impulsionado para poder obter maiores níveis de eficiência e competitividade, ao mesmo tempo que nós temos um conjunto de empresas com menor capacidade de
de formação de novos produtos ou novos processos. Então, eu vou te dar um número que é importante que a gente entenda, só para a gente tentar fazer uma comparação importante. Se nós compararmos o Brasil, vamos pegar esse país que você fala, Brasil e Chile. O Chile tem em torno de 15, 16, alguma coisa assim, de milhões de habitantes. Tem aproximadamente umas 15, 20 empresas que têm gastos em pesquisa e desenvolvimento de forma permanente. O Brasil tem algo em torno de 1.800 empresas que têm laboratórios de pesquisa e desenvolvimento no país. Evidente que se nós fizermos a comparação deste núcleo com os países europeus, nós estamos muito atrás. Nós estamos atrás da China. A China é um país que tem se desenvolvido muito rapidamente. Mas nós somos um país de economia produtiva e tecnológica intermediária. E essa condição de um país com essa dualidade entre um setor produtivo tecnológico, que tem capacidade de cada vez produzir mais coisas mais sofisticadas e convivendo com um setor menos desenvolvido, vai ser a dualidade brasileira para os próximos 20, 30, 40, 50 anos. Nós conviveremos dessa forma. Durante o século XX, nós tivemos um crescimento grande de centros universitários, centros de pesquisa. A própria FINEP é de 67, me parece, não é isso? Portanto, tem o quê? Quase 50 anos? Mais de 50 anos. Me parece que essa questão da inovação tecnológica não é por falta de instrumentos legais, porque nós temos já estruturas funcionando há muito tempo. A senhora acha que essas estruturas não funcionaram bem para a gente estar mais avançado? A gente está no momento, ou seja, era isso mesmo onde a gente podia chegar? Como a senhora avalia isso? Olha, se você for analisar historicamente e tentar entender a situação no que a gente está do ponto de vista histórico, nós temos que levar em conta que nós tivemos crises econômicas fortes no final dos anos 70, anos 80, até um processo de reestruturação econômica importante com a abertura comercial, etc., nos anos 90. Então, todo este período, ele é chamado na literatura, inclusive, como década perdida, justamente porque o setor produtivo brasileiro ficou relativamente estagnado, inclusive em atividades que ele poderia fazer caso a economia estivesse crescendo. Mas mesmo assim, nós exportamos aviões. Nós conseguimos retirar petróleo a 3.000 metros de lâmina d'água, a 6.000 metros de profundidade do chão do mar. Você imagina as condições de temperatura e pressão que envolve uma exploração desse tipo. Nós produzimos carros e, mesmo que sejam empresas de capital transnacional, são empresas que aqui desenvolvem toda a engenharia dos seus motores, etc. Então, temos importantes projetos que envolvem energia, que envolvem diversas outras coisas que estão, de fato, na fronteira do que é a tecnologia. Agora, nós não podemos esquecer desse passado. A economia, quando voltou a crescer em 2004, 2005, mais aceleradamente, imediatamente a gente encontrou grande déficit de engenheiros, de físicos, de químicos, de profissionais científicos capazes de dar vazão à demanda que existia do setor produtivo. Isso demonstra uma economia dinâmica. Agora, todo o crescimento, ele é difícil dele ser absolutamente organizado. O crescimento, ele envolve questões que ninguém pensava. Então, ninguém pensava que a gente ia demandar tantos engenheiros, tantos físicos, tantos químicos no passado recente. Ele é assimétrico, né? Ele é assimétrico. E tanto é que a estrutura de universidades brasileiras acabou não dando resposta tão rapidamente. E porque não dá mesmo. Para formar um profissional, você demora 4, 5 anos, depende da profissão. Então, é natural que nesse processo de desenvolvimento a gente esteja hoje encarando desafios que a gente não encarava antigamente. Eu sou de uma geração de economistas que no mestrado e no doutorado nós estudávamos estabilização econômica. Quando eu concluí o meu doutorado, estabilização econômica era o centro do debate do ponto de vista econômico. Hoje, se você for olhar, qual que é o centro do debate? É o setor produtivo. É produção, é investimento, é emprego, é qualificação, é inclusão social. Então, são temas que estão na agenda hoje que a minha geração de economistas, por exemplo, não viu isso nos anos 80 e nos anos 90. Agora, o senhor, pela resposta, nos faz aqui antecipar uma pergunta que estava mais atrás, porque, embora seja apontado aí um relativo atraso brasileiro na área de ciência e tecnologia, o senhor apresentou aí 2 exemplos que estavam contidos aqui numa pergunta mais posterior, mas vamos antecipá-la.
quando há interesse, apesar desse distanciamento brasileiro, o atraso relativo brasileiro, quando há interesse, quando há prioridade, o Brasil dá saltos tecnológicos. É o caso da Petrobras, com uma tecnologia muito avançada em prospecção em águas profundas, é o caso da Embraer, ou é o caso também, por exemplo, dos serviços bancários, que o Brasil é um dos mais modernos do mundo. Quando há interesse, mas também essa é uma área muito lucrativa, serviços bancários. Como é que o senhor explica isso para analisar o conjunto desse relativo atraso em outras áreas? Olha, o Brasil, de fato, ele tem inúmeros exemplos que a gente poderia citar e a gente passaria o dia aqui conversando sobre isso em diversos segmentos. Você citou muito bem o setor bancário, nós somos excelência na produção de serviços bancários, tanto de serviços de varejo como serviços de organização do sistema, etc. Nós temos grandes, importantes empresas em setores de cosmético, por exemplo, que competem internacionalmente. Inclusive, a gente consegue vender lá para os parisienses produtos cosméticos que são brasileiros, que é o forte do mercado cosmético mundial. Ou Ginga, padrão de internet, Ginga, que avança, padrão reconhecido mundialmente. Reconhecido mundialmente. A nossa urna eletrônica é um exemplo de inovação importante, de capacidade que a gente tem. Nós somos um país de enormes dinamismo, na minha opinião. E, na minha opinião, este núcleo tecnológico que a gente considera que existe na indústria brasileira, ele tem capacidade de ser impulsionado a atividades de muito maior fôlego. Na FINEP, por exemplo, tem chegado recentemente projetos que a gente não esperava que chegasse. A produção de fibra de carbono, que são importantes na utilização de toda a cadeia aeronáutica. Projetos que envolvem energia eólica também têm chegado para a gente com desafios enormes. Smart Grid, que é todo do setor elétrico. Enfim, você tem inúmeros exemplos de empresas brasileiras que topam assumir desafios tecnológicos importantes. E é essas empresas que devem ser impulsionadas pelo Estado. Por quê? Existem riscos tecnológicos nisso que são muito caros para serem suportados pelo setor privado. No entanto, caso o setor privado tope assumir esses riscos, os benefícios sociais são muito grandes, porque significa emprego e renda de melhor qualidade. As estimativas que a gente fez recentemente mostram que empresas inovadoras empregam trabalhadores e qualificam mais seus trabalhadores. Então, para você ter uma ideia, esses trabalhadores recebem em torno de 23% a mais nas empresas inovadoras do que aquelas ocupadas em empresas não inovadoras. Isso significa que trabalhadores no mesmo setor, na mesma ocupação, nas mesmas regiões do país, recebem em torno de 23% a mais quando estão ocupados em empresas inovadoras quando comparados com empresas não inovadoras. Esses trabalhadores, por exemplo, permanecem, o tempo médio de ocupação, de permanência na firma, é maior também, em torno de 43%. Isso indica que inovar gera empregos de mais qualidade, de melhor remuneração e gera um ciclo positivo, uma sinergia positiva do ponto de vista do crescimento econômico. E mais estabilidade no emprego, né? E mais estabilidade no emprego. Diretor, o ministro Marco Antônio Hoppe anunciou há pouco que a FINEP terá 5 bilhões para emprestar a empresas que apresentarem plano de desenvolvimento tecnológico em 2003. Esse valor daria um salto aí de 66% em relação a 2012. Como o senhor avalia isso? Porque esse salto é tão grande, quer dizer, comparado com 2012. 2012 foi um ano ruim de investimento e tal. Teve os cortes também. Não, para vocês terem uma ideia, a FINEP, ela contratou em torno de uns 5 bilhões de crédito nesse passado recente, nesses 1 ano e meio para trás. Ela tem hoje em carteira uma demanda de 12,7 bilhões. De projetos que estão sendo analisados. Às vezes os projetos chegam num valor e eles, pela análise da coisa, podem reduzir, aumentar o valor, etc. Então, há uma demanda muito forte do setor privado para projetos de inovação. Os valores que possivelmente será apresentado em breve serão maiores do que esses recursos que serão da ordem de 5 bilhões. 5 bilhões é para tecnologias críticas do ponto de vista do desenvolvimento. Nós estamos com 3 linhas operacionais na FINEP.
uma linha para tecnologias críticas, que são aquelas tecnologias que maturam em torno de 5 a 10 anos. Uma outra linha para inovações tecnológicas de elevada intensidade de conhecimento, que são inovações que têm um prazo de maturação um pouco menor, mas também com um risco tecnológico grande, e projetos de engenharia também que envolve toda a fase de planejamento de uma empresa de engenharia para realizar o seu projeto de inovação. No próximo bloco, a agenda econômica vai examinar especificamente, mergulhando mais, os gargalos existentes para a inovação tecnológica na área da indústria, chamado elo ainda fraco. Continue com a gente.